O verdadeiro resgate que nunca aconteceu. A escolha de um coração vazio. Por favor, deixe o seu gostei, se este vídeo te causa arrepios. E se você quer acompanhar nossa saga de vingança, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Agora, vamos começar com esta história. O verdadeiro resgate que nunca aconteceu. A noite em Angra dos Reis cintilava. Cada taça de espumante, cada flash de câmera e cada riso estridente eram apenas o verniz de uma verdade muito mais sombria. O ar, pesado com o aroma do sal marinho e de um perfume que valia mais do que um carro de família, era um lembrete do mundo onde as aparências, e não a lealdade, regiam tudo. No epicentro desse espetáculo de ostentação, em uma gala a bordo de um iate de luxo da Fundação Guimarães, estava Camila Vieira. Com 6 meses de gravidez, vestida em um tecido que parecia a própria luz da lua, ela era uma visão de vulnerabilidade e radiância. Seus olhos amendoados vasculhavam a multidão em busca do único homem em que ela acreditava poder confiar seu marido, Gustavo Guimarães. Mas como uma facada no peito, ele não estava ao seu lado. O bem-sucedido magnata imobiliário havia se tornado a alma da gala, com o braço protetor quase possessivamente ao redor de Bruna Albuquerque. A jovem assistente, de cabelo castanho, resplandecia em um vestido carmesim, que se ajustava a cada uma de suas curvas perigosas. Ela ria alto demais. Jogava o cabelo para trás com muita ousadia, enquanto Gustavo se aproximava, sussurrando coisas que faziam suas bochechas corarem. Cada flash das câmeras dos paparazzi parecia enquadrá-los como o casal perfeito, como se sua verdadeira esposa fosse invisível. O coração de Camila parou. Ela tinha dito a si mesma que os rumores eram exageros, apenas sussurros nascidos da inveja. No entanto, naquela noite a verdade era inegável. Desfilando sob os lustres de cristal e o olhar de centenas de convidados, sua garganta se apertou, mas ela levantou o queixo. Não lhes daria a satisfação de vê-la desmoronar. O iate deslizava para longe da costa, as luzes da cidade encolhendo em estrelas distantes. A música se intensificou. Violinos e trompetes de jazz se misturando com o ritmo das ondas. Garçons passavam entre a multidão com bandejas de prata. Um brinde foi feito em homenagem a Gustavo. Bruna bateu a taça dela na dele com um sorriso de superioridade, como se já tivesse ganhado a coroa. Senhoras e senhores, a voz de Gustavo trovejou pelo convés, amplificada pelo microfone. Esta noite não é apenas sobre riqueza, é sobre visão, é sobre construir futuros. Ele fez uma pausa, apertando a mão de Bruna deliberadamente. E é sobre as pessoas que estão ao nosso lado enquanto perseguimos nossos sonhos. A multidão aplaudiu. Camila sentiu um vazio no peito. Ela era a esposa que carregava seu filho, mas o homem por quem ela havia sacrificado sua carreira estava ali, coroando publicamente outra mulher como sua companheira. O convés se inclinou ligeiramente à medida que as ondas se tornavam inquietas. Os convidados balançavam entre risadas, bêbados demais para notar a mudança brusca no vento. O mar rugia por baixo, mais escuro que veludo, mais faminto que qualquer segredo sussurrado naquela noite. Camila deu um passo cauteloso para trás. Os saltos de seus sapatos ecoavam contra a madeira polida. Sua visão ficou embaçada, fosse por lágrimas ou pela repentina tontura da gravidez. Ela não conseguia dizer. Agarrou a grade, desesperada por ar. Foi então que o caos irrompeu. Um estalo alto partiu a noite. O som de uma garrafa de champanhe escorregando, estilhaçando no convés. Um convidado assustado tropeçou, batendo em Bruna. Ela gritou, seus saltos quebrando no chão de madeira. Em um borrão de lantejoulas e pânico, ela perdeu o equilíbrio e caiu de costas, por cima da grade. A multidão ofegou. Mas Camila, já instável,
Estava muito perto. O movimento repentino a sacudiu quando o outro convidado bateu em seu ombro. Seu corpo balançou para a frente, e antes que ela pudesse gritar, ela também estava caindo. Duas mulheres, uma carregando uma criança ainda não nascida, a outra escorrendo ambição, caíram no escuro Atlântico. O mundo desacelerou. A música parou. Copos se estilhaçaram no convés enquanto as pessoas gritavam. A água gelada engoliu Camila como uma fera impiedosa, sugando o ar de seus pulmões, envolvendo-a na escuridão. A água salgada queimou sua garganta enquanto ela ofegava por ar. Ela veio à superfície uma vez. Afogando-se, agarrando a barriga instintivamente, seu grito rasgou a noite. Gustavo! Acima dela, o pânico dominava o convés. As pessoas correram para a grade. Os holofotes balançavam descontroladamente, cortando as ondas. E então ela ouviu. Gustavo, seu marido, seu protetor. O homem que prometera amá-la na saúde e na doença, até que a morte os separasse. Ele se inclinou sobre a grade em direção a Bruna, seus olhos fixos em sua amante, que se debatia descontroladamente, gritando por ajuda. Sem hesitar, ele rasgou a jaqueta do smoking e pulou. Não para sua esposa, não para a mãe de seu filho ainda não nascido. Para Bruna, o oceano rugiu mais alto, como se também entendesse a traição. O mundo de Camila se despedaçou enquanto ela lutava para se manter à tona. Seus membros ficaram dormentes, cada chute mais fraco que o anterior. Ela tentou gritar de novo, mas a água salgada encheu sua boca. Seu vestido de seda se emaranhou em torno de suas pernas, arrastando-a mais fundo. Ela viu flashes. Gustavo envolvendo o braço em torno de Bruna, levantando-a como um herói de romance romântico. Os convidados aplaudiram aliviados. As câmeras clicavam. A voz de Camila, rouca e desesperada, se afogou sob os aplausos. Ela escorregou para baixo novamente, o frio atravessando seu corpo, o peso da traição mais pesado do que o próprio mar. Sua visão escureceu. Seus pensamentos se dispersaram. Não o bebê. Por favor, não o bebê. A última coisa que ela ouviu foi Bruna soluçando contra o peito de Gustavo e Gustavo murmurando: "Eu te peguei. Você está segura agora." Nem uma única palavra para sua esposa. O Atlântico engoliu Camila por completo. E naquele convés brilhante, sob lustres de cristal e bolhas de champanhe, a mulher que carregava seu legado foi esquecida. Mas o destino não havia terminado com Gustavo Guimarães. Sua escolha não se desvaneceria na noite. Voltaria, afiada, impiedosa, inesquecível. Porque o que ele deixou se afogar um dia se levantaria. E quando ela voltasse, não seria como a frágil esposa que ele ignorou, mas como a tempestade da qual ele nunca poderia escapar. As ondas quase a levaram. No entanto, o destino tinha outros planos. O fogo sob as cinzas. Horas depois, Camila Vieira jazia em uma cama crua de um hospital de São Paulo. Sua pele pálida, seus lábios trêmulos, seu corpo envolto em cobertores que não podiam aquecê-la. As máquinas emitiam bipes suaves. Seu ritmo era um lembrete cruel de que outro batimento, o pequeno que ela carregava dentro, havia ido embora. Os médicos deram o veredito em tons entrecortados e cuidadosos. O choque, o trauma, o oceano frio lhe custaram a criança. Ela ouviu as palavras deles, mas as sentiu mais como facas se contorcendo em seu peito. Um soluço subiu, mas ela o engoliu. O mundo já a havia roubado demais. Ela não permitiria que a visse desmoronar. No entanto, por trás daquelas lágrimas silenciosas, estava a história de uma mulher que a maioria das pessoas nunca conheceu de verdade. Camila não havia nascido no luxo. Ela cresceu em um bairro modesto no Rio Grande do Sul, onde os limoeiros davam sombra às calçadas rachadas
e as cigarras cantavam nos verões úmidos. Seu pai, um mecânico, trabalhava longas horas consertando motores. Sua mãe, uma professora de piano, enchia a casa de música, mesmo quando as contas se amontoavam na bancada da cozinha. As primeiras memórias de Camila não eram de riqueza, mas de som. Pequenos dedos tropeçando nas teclas de marfim. A voz paciente de sua mãe guiando-a por cada nota. Quando ela tinha 16 anos, o dom de Camila era inegável. Ela tocava Chopin como se tivesse vivido suas tristezas, Brahms como se tivesse compartilhado seu fogo. As bolsas a levaram para um prestigiado conservatório de música do estado de São Paulo, onde ela se formou entre prodígios. No entanto, enquanto outros sonhavam com palcos internacionais, Camila sonhava com algo mais simples, uma família. Ela acreditava que a música podia viver na risada de crianças, na presença constante de um marido, em um lar cheio de calor. Essa crença a havia tornado vulnerável. Ela conheceu Gustavo Guimarães durante seu segundo ano de universidade. Ele era mais velho, autoconfiante, com um sorriso que prometia o mundo. Ele falava de arranha-céus que construiria, de fortunas que reivindicaria. Mas quando olhava para ela, falava mais suavemente. "Você me dá base, Cami", ele havia sussurrado uma vez, roçando o polegar em sua bochecha. "Você faz todo o barulho desaparecer." Sentiu-se como destino. Para uma garota que cresceu contando moedas, a ambição dele era deslumbrante. Para um homem que estava subindo na alta sociedade, a inocência dela era refrescante. Em um ano, ela trocou as audições por um pequeno estúdio de piano, ensinando as crianças da vizinhança em vez de perseguir palcos. Em 2, ela era a SRA. Gustavo Guimarães. Seus amigos tinham levantado as sobrancelhas. Por que apagar sua própria luz por um homem tão consumido pela dele? Camila apenas sorriu. O amor não é sobre holofotes. É sobre construir algo juntos. Por anos, ela acreditou nisso. Acreditou enquanto organizava seus jantares de negócios em sua casa em São Paulo, vestindo os vestidos que ele escolhia para ela. Acreditou enquanto deixava seus próprios sonhos em caixas embaixo da cama, partituras amarelando com o tempo. Acreditou cada vez que ele dizia: "O próximo ano será diferente, Cami. O próximo ano será mais lento." Mas o próximo ano nunca chegou. Em vez disso, vieram as noites longas, as reuniões com clientes que se estendiam até o amanhecer, o cheiro de perfume que não era o dela em seus ternos. Ela disse a si mesma que era estresse, que os homens no mundo dele viviam assim. Ela esperou, paciente, fiel, carregando o peso da ausência dele em silêncio. E quando o teste mostrou 2 linhas cor-de-rosa, ela sorriu através das lágrimas, certa de que esta criança o traria de volta para ela. Por um momento, tinha trazido. Gustavo beijou sua testa. Prometeu que seriam uma família. Falou de quartos de bebê pintados de azul celeste ou lavanda suave. Ela se permitiu ter esperança, mas a esperança se afogara no Atlântico com ela. Agora, no quarto do hospital, Camila olhava fixamente para os azulejos do teto enquanto as memórias surgiam. A música de sua mãe, o primeiro beijo de Gustavo, a maneira como ele uma vez colocara seu cabelo atrás da orelha, como se ela fosse a única mulher viva. Como aquelas mãos tinham escolhido tirar outra do mar enquanto a deixavam afundar. Um toque suave quebrou o silêncio. Uma enfermeira entrou, seus olhos gentis, mas pesados de pena. "Sarah Guimarães", ela disse suavemente. "Seu marido está lá fora. Ele quer que eu o deixe entrar." O estômago de Camila se contraiu. Marido. A palavra tinha gosto de cinza. Momentos depois, Gustavo entrou. Seu terno estava passado, seu cabelo imaculadamente penteado, como se tivesse acabado de chegar de outra gala. Não havia vestígio de água do mar.
Apenas sua colônia, forte e sufocante, pairava no ar estéril. Ele não correu para o lado dela, não pegou sua mão. Ele simplesmente parou no pé da cama, seus olhos se movendo para o monitor e depois de volta para o rosto dela. Você está viva, ele disse secamente, quase como se fosse um inconveniente. Então, com um suspiro, Cami, você tem que entender. O mundo inteiro estava assistindo. Bruna entrou em pânico. E se eu não tivesse, Camila virou o rosto. Sua mandíbula tremia. Ele estava explicando, justificando, já moldando essa narrativa que o absolveria. Mas nada podia reescrever o que ela tinha visto. Seu corpo mergulhando em direção a Bruna, seus braços a protegendo, enquanto sua esposa lutava sozinha contra o oceano. Lágrimas escorregaram silenciosamente por suas bochechas, encharcando o travesseiro. Ela não implorou, não discutiu. Algo dentro dela tinha quebrado profundamente demais para palavras. Gustavo exalou, irritado com o silêncio dela. Não torne isso mais difícil do que é. Você é forte. Você vai superar. E pelo amor de Deus, não diga a ninguém que você perdeu o bebê. Isso arruinará tudo o que construímos. As palavras atingiram mais forte do que as ondas. Ela tinha perdido seu filho. Ele tinha perdido sua alma. Enquanto a porta se fechava atrás dele, Camila pressionou a mão contra o estômago, contra o vazio que restava. Seu corpo tremia, mas não com fraqueza, e sim com os primeiros tremores de algo feroz despertando dentro dela. A mulher que uma vez renunciou ao seu foco por amor tinha ido embora. A mulher que se afogou tinha ido embora. O que se levantaria em seu lugar não seria silencioso. E em algum lugar, além das paredes daquele hospital, o destino já estava se movendo. Um homem de seu passado, Marcelo Oliveira, estava prestes a entrar novamente em sua vida, carregando o poder que Gustavo nunca imaginou que ela pudesse exercer, a mentira do herói, o retorno da Dama das Sombras. A cidade de São Paulo brilhava como uma joia naquela noite. O horizonte se desenhava contra o céu aveludado. Os arranha-céus reluziam com vidro e neon, enquanto o porto fervilhava de vida. Os iates balançavam sob fileiras de luzes, cada embarcação competindo para mostrar quem tinha mais poder, mais influência, mais segredos. Mas nenhum superava o iate de gala da Fundação Guimarães, um palácio oceânico que valia mais do que a maioria das pessoas ganharia em 10 vidas. Era um barco projetado para impressionar. Lustres de ouro balançavam suavemente com a maré, sua luz se espalhando sobre pisos de mármore trazidos da Itália. Cortinas de veludo emolduravam portas de vidro que se abriam para terraços cobertos de orquídeas. As fontes de champanhe brilhavam. As pirâmides de caviar se elevavam em bandejas de prata e uma orquestra de samba jazz ao vivo tocava como se até mesmo o Atlântico se curvasse ao seu ritmo. Os convidados, em vestidos de gala e smokings, vagueavam pelo labirinto brilhante, suas risadas afiadas como cristal. Do lado de fora, o iate encarnava o triunfo. No entanto, debaixo do perfume e dos sorrisos polidos, as rachaduras pulsavam como veias. Para Gustavo Guimarães, a noite era mais do que filantropia. Era um espetáculo, uma coroação de sua ambição. Cada flash de câmera era uma pedra no império que ele queria que o mundo visse. E de pé ao lado dele, Bruna Albuquerque, sua amante, usava seu vestido carmesim como uma joia da coroa, desafiando qualquer um a questionar seu lugar. Para o mundo, eles pareciam invencíveis. Para Camila Vieira, parecia um exílio à vista. Horas antes da queda no oceano, Camila havia chegado em silêncio, subindo a passarela enquanto os fotógrafos se amontoavam ao redor de Gustavo e Bruna. As risadas deles se espalharam pela multidão como bolhas de champanhe, superficiais e inebriantes.
Camila caminhou sozinha, seu vestido de seda pálida abraçando a curva de seu estômago, seus saltos batendo contra o convés polido. As câmeras mal a notaram, como se ela fosse uma sombra em seu próprio casamento. Lá dentro, a atmosfera era sufocante. As conversas giravam em torno de preços de ações, impérios imobiliários e jatos particulares. Garçons deslizavam com bandejas de foie gras e ostras, seus rostos impassíveis enquanto sussurros de negócios de milhões de euros eram trocados com taças de cristal. Para os convidados, o sofrimento era abstrato, uma estatística para um discurso, nunca uma experiência vivida. No entanto, em um canto, longe do brilho do lustre de cristal, Camila havia encontrado um rastro de silêncio. Ela se apoiou na grade, deixando a brisa do oceano esfriar suas bochechas ardentes. Seus dedos roçaram a barriga. Ela sussurrou promessas que só seu filho podia ouvir. Você nunca se sentirá sozinho. Eu vou te proteger, mesmo que o mundo te dê as costas. A ironia era cruel. Horas depois, o mundo lhe deu as costas. Mas antes dessa tragédia, a própria gala havia preparado o palco perfeito para a traição. Gustavo desempenhou o papel de anfitrião perfeitamente. Caminhando entre grupos de investidores com o braço colado na cintura de Bruna, ele batia taças, posava para as câmeras, lançava grandes promessas de expansão. Cada gesto era uma atuação, ensaiada e deliberada. Os convidados o aceitavam, cegos demais por sua estrela em ascensão para notar a tempestade se formando sob a superfície. E, no entanto, nem todos foram enganados. Entre os convidados havia uma figura que observava com tranquila intensidade. Marcelo Oliveira, o recluso magnata da tecnologia, havia entrado no iate sem muita fanfarra. Seu terno azul marinho sob medida era discreto em comparação com a extravagância ao redor. Mas a sala se agitou sutilmente quando ele entrou. O poder nem sempre precisa de volume. Às vezes, é carregado em silêncio, na forma como os olhos o seguiam, nos sussurros que acompanhavam seu nome. Marcelo não tinha vindo por Gustavo. Ele tinha vindo porque o trabalho da fundação se cruzava com uma de suas empresas filantrópicas. Mas quando seu olhar pousou em Camila, parada sozinha junto à grade, algo dentro dele parou. Ele a reconheceu instantaneamente. Anos haviam se passado desde os tempos de conservatório, desde que a garota com a música em suas veias havia enchido as salas de ensaio de emoção. Agora ela era diferente. Seus ombros mais pesados, seus olhos opacos. No entanto, era ela. Camila Vieira, a garota que uma vez fez uma sala inteira ficar em silêncio com nada mais do que um piano e sua alma. Ele abriu a boca para cumprimentá-la. Mas a multidão se agitou e a voz ressonante de Gustavo roubou a atenção novamente. Esta noite, Gustavo declarou do palco, o foco pintando-o de ouro. Nós honramos a visão, honramos a ambição, honramos aqueles corajosos o suficiente para moldar o futuro. As palavras soaram vazias para Camila, mas a plateia explodiu em aplausos. Bruna se inclinou, beijou a bochecha dele, e as câmeras capturaram o momento como uma coroação. Camila sentiu os joelhos fraquejarem. Este deveria ser o momento dela, o momento de sua família. Em vez disso, ela se encontrava apagada de sua própria história. A orquestra se intensificou, casais giravam na pista de dança, diamantes cintilando a cada giro. Lá fora, o vento engrossava, as ondas batiam com mais força na sala. O Atlântico murmurava avisos que ninguém se importava em ouvir. Camila deslizou mais para o convés, ansiando por ar. Ela pressionou as mãos contra a grade, o cheiro de sal cortando o perfume enjoativo da gala. Por um segundo fugaz, ela imaginou escapar, descer do iate, deixando para trás as câmeras,
os sussurros, a traição. A liberdade a esperava no horizonte escuro, se ela fosse apenas corajosa o suficiente. Mas o destino foi mais rápido do que a escolha. A garrafa de champanhe se estilhaçou. Bruna tropeçou. Uma cadeia de ofegos se espalhou pela multidão, enquanto as lantejoulas e a seda se transformavam em pânico. Em segundos, 2 mulheres caíram no oceano, uma carregando vida, a outra carregando vaidade. A gala congelou. A música morreu no meio da nota. Os holofotes giraram sobre as ondas. E enquanto Gustavo Guimarães fazia sua escolha de pular atrás de Bruna, deixando sua esposa à mercê do mar, a gala se tornou algo mais do que uma festa. Tornou-se um palco para a ruína. As câmeras que haviam glorificado os discursos de Gustavo agora capturavam o caos. Os mesmos convidados que haviam aplaudido sua ambição agora sussurravam por trás de mãos bem cuidadas. Os sussurros se espalharam como um incêndio florestal. Ele salvou a amante e deixou a esposa. Embora muitos mais tarde afirmassem que não tinham visto claramente, a verdade ficou gravada na memória. O palco que se destinava a coroar a grandeza de Gustavo Guimarães, em vez disso, escreveu sua queda. E bem acima das ondas escuras onde Camila lutava para respirar, Marcelo Oliveira apertou a grade. Sua mandíbula se tensionou enquanto ele a via lutar, a mulher que ele uma vez conheceu sendo apagada diante dos olhos do mundo. Ele havia ficado em silêncio por anos, vendo-a desaparecer na sombra de Gustavo. Mas naquele momento, algo mudou. As luzes da gala ardiam mais brilhantes, mas a resolução de Marcelo ardia mais intensamente. Esta não era a última vez que Gustavo Guimarães humilharia Camila Vieira, mas seria a última vez que ela o enfrentaria sozinha. Porque o que começou em um iate brilhante em Angra dos Reis se tornaria um acerto de contas do qual nem Gustavo nem Bruna poderiam escapar. Teoria 1. Você acha que a escolha de Gustavo foi um ato de amor instintivo ou uma traição calculada? Teoria 2. Você acha que a intervenção de Marcelo é a ajuda que Camila precisa ou apenas um novo ator no drama? Comente abaixo com sua opinião e ajude-nos a desvendar este mistério. A mentira do herói Gustavo Guimarães era um homem que acreditava em 2 coisas: aparências e ambição. Para o mundo, ele era a encarnação do sucesso. Um magnata imobiliário cujo nome aparecia na Exame. Um homem que podia entrar em qualquer sala de reuniões e silenciar seus rivais com um único sorriso de superioridade. Mas por trás da imagem polida havia algo mais escuro, algo mais afiado. Ele tinha construído seu império não apenas com estratégia, mas com um cálculo impiedoso, pisando em qualquer um que o atrasasse. Para Gustavo, o amor nunca foi devoção, foi utilidade. Camila Vieira uma vez havia sido útil, uma beleza inocente que suavizava sua imagem, uma esposa devota que polia sua reputação como um homem de família. Os investidores adoram a história do bilionário feito por si mesmo casado com uma doce professora de piano. Ela o tornava acessível, até mesmo confiável, mas à medida que os anos passavam, a utilidade já não era suficiente. Gustavo queria fogo. Gustavo queria espetáculo. E ele o encontrou em Bruna Albuquerque. Bruna era tudo o que Camila não era. Era audaciosa, descarada e ambiciosa. Aos 26 anos, ela havia subido de um estágio de relações públicas em uma pequena cidade para os braços de um dos homens mais poderosos de São Paulo. Ela entendia o poder da percepção melhor do que ninguém. Cada vestido que usava, cada risada que dava, cada toque calculado no braço de Gustavo era uma atuação. Onde Camila trazia uma graça tranquila, Bruna trazia uma tempestade projetada para ser notada. Para Gustavo, ela não era apenas uma amante. Ela era uma arma. Com Bruna em seu braço, ele se sentia imparável.
Ela alimentava seu ego, sussurrava estratégias em seu ouvido e o desafiava a correr riscos que outros chamariam de imprudentes. Juntos, eles eram uma tempestade de fogo, destrutiva, inebriante e totalmente despreocupada com as cinzas que deixavam para trás. Naquela noite no iate, enquanto os convidados levantavam suas taças, Bruna desempenhou seu papel com perfeição. Seu vestido carmesim brilhava sob os lustres de cristal. Seus lábios se curvaram em um sorriso que era tanto um convite quanto uma provocação. Cada gesto gritava posse. Ela não estava apenas ao lado de Gustavo. Ela estava reivindicando seu lugar diante de toda a cidade. E Gustavo permitiu isso. Ele sabia dos sussurros que circulavam entre a multidão. Ela não está grávida? Por que ele está bêbado de ambição? Acreditou nela. A cruel ironia era que Camila carregava seu filho. No entanto, Bruna o convenceu de que a criança era um fardo, uma corrente que o atrasaria. Você precisa de liberdade, Gustavo. Ela sussurrou uma noite, sua mão traçando sua mandíbula. Você precisa de alguém que o impulsione para a frente, não alguém que o segure com fraldas e histórias de dormir. E Gustavo ouviu. Foi por isso que, quando o Atlântico engoliu ambas as mulheres, seus instintos não foram os de salvar a mãe de seu filho ainda não nascido, mas os de resgatar Bruna, a mulher que o fazia se sentir invencível. As câmeras o capturaram agarrando Bruna como um herói, sua camisa encharcada grudando em seus músculos, enquanto Camila afundava na escuridão. Para a multidão foi chocante. Para Gustavo foi natural. Ele já havia escolhido o futuro que queria, e não era o que ele tinha com sua esposa. Mas o que nem Gustavo nem Bruna entenderam foi que a arrogância deles havia preparado um palco maior do que eles mesmos. Os convidados da gala tinham visto. Os investidores tinham sussurrado. As câmeras tinham clicado. Ao tentar mostrar seu poder, Gustavo revelou sua crueldade. Ao tentar se gabar de sua vitória, Bruna expôs sua falta de vergonha. Eles pensaram que eram intocáveis, mas as reputações, assim como os impérios, podem desmoronar da noite para o dia. Nos dias seguintes, Gustavo se manteve firme. Ele visitou Camila no hospital, não por amor, mas para controlar a narrativa. Fique quieta, ele a avisou. Seu tom mais parecido com o de um CEO lidando com um problema do que com um marido falando com uma esposa em luto. Se for descoberto que eu te deixei, isso vai arruinar tudo. Pense na empresa. Pense nas manchetes. Bruna, enquanto isso, se deleitava com o caos. Ela se fazia de vítima em sussurros para a imprensa, fingindo que a queda a traumatizou, pintando Gustavo como seu salvador. Ela sabia que a simpatia apenas garantiria seu lugar ao lado dele. Suas lágrimas de crocodilo, suas mãos trêmulas, cada atuação estreitava seu controle sobre ele. Para o mundo exterior, eles pareciam unidos, poderosos, intocáveis. Mas a portas fechadas, sua base já estava rachando, porque enquanto Gustavo e Bruna conspiravam, eles subestimaram a mulher que haviam descartado. Pensaram que o silêncio de Camila significava derrota. Pensaram que sua dor a acorrentaria para sempre. Pensaram que o oceano a havia quebrado. Eles estavam errados. Mesmo enquanto Gustavo se deleitava com falsos aplausos e Bruna afiava suas garras, outra força se agitava silenciosamente nas sombras. Marcelo Oliveira, o homem que eles mal notaram, tinha visto tudo. E ao contrário da multidão, ele não esqueceria. Gustavo Guimarães e Bruna Albuquerque acreditavam que tinham enterrado Camila Vieira. Mas na verdade, eles a forjaram. E quando ela se levantasse, seria o império deles que se afogaria. Teoria 3. Você acha que a manipulação de Bruna foi a chave para o sucesso de Gustavo? Ou apenas parte de sua queda? Teoria 4. É possível que a tragédia no iate
tenha sido um mal necessário para que Camila encontrasse sua verdadeira força? Deixe sua opinião nos comentários. O despertar da Dama da Água. A notícia se espalhou antes do amanhecer, quando a luz do sol se derramou sobre São Paulo. As manchetes gritavam o escândalo que havia estourado nas águas brilhantes de Angra dos Reis. Bilionário Gustavo Guimarães salta para salvar sua amante durante desastre em gala. Esposa grávida luta sozinha. Gala da sociedade se torna escândalo. Quem Guimarães escolheu? Cada tabloide, cada programa matinal, cada coluna de fofocas exibia as mesmas imagens. Gustavo arrastando uma encharcada Bruna Albuquerque para o iate, seu vestido carmesim grudado como uma segunda pele, suas mãos agarradas em seu pescoço. O rosto dele, nobre de perfil, parecia a máscara perfeita de um herói, mas no canto de uma foto, borrada, mas inegável, estava a mão de Camila Vieira estendendo-se das ondas, momentos antes de ela escorregar para baixo. O público devorou. Os programas de entrevistas debateram se Gustavo agiu instintivamente ou egoisticamente. As redes sociais se enfureceram com hashtags. #salve sua esposa, #time Bruna, escândalo bilionário. O vídeo capturado no celular de um convidado se espalhou como um incêndio florestal. Bruna gritando, Gustavo mergulhando sem hesitar, o holofote iluminando tudo, exceto a mulher que ele deixou para trás. Para o café da manhã, o império de Gustavo Guimarães estava em chamas. No hospital, Camila jazia pálida e em silêncio. Seu corpo fraco, sua alma machucada. O filho que ela sonhou em embalar tinha ido embora. Mas pior do que a perda de seu bebê era o conhecimento de que o mundo agora sabia. Ela havia sido apagada publicamente. Sua humilhação televisionada, dissecada, transformada em entretenimento. Estranhos debatiam seu valor nas telas, julgavam seu silêncio, zombavam de sua fragilidade. Quando Gustavo chegou, flanqueado por seu publicitário, suas primeiras palavras não foram: "Você está bem?" Foram: "Precisamos controlar a narrativa." Camila virou o rosto para a janela, seus olhos secos. Não lhe restavam lágrimas. "Não fale com a imprensa", continuou Gustavo, andando de um lado para o outro. "Eles vão distorcer suas palavras. Apenas fique quieta até que isso se acalme." "Bruna e eu", ele se corrigiu, mas o deslize já estava envenenado no ar. "Quero dizer, nós vamos lidar com isso." "Nós vamos lidar?" sussurrou Camila. Gustavo suspirou como se ela fosse a irracional. "Ela quase morreu, Cami. Eu não podia simplesmente deixá-la afogar na frente de todos. Imagine as manchetes se eu não tivesse agido. Os investidores teriam entrado em pânico. Teria destruído tudo o que construí." Seu peito se apertou. Nem uma única vez ele mencionou seu bebê. Nem uma única vez ele reconheceu a dor dela. Para ele, isso não era uma tragédia. Era um inconveniente. A porta se abriu e Bruna entrou, com um cachecol de seda enrolado em seu cabelo úmido. Seus olhos vermelhos, mas calculistas. Ela ofegou dramaticamente quando viu Camila na cama. "Oh, Camila, graças a Deus você está bem." Ela suspirou, agarrando o braço de Gustavo como se pudesse desmoronar sem ele. Estávamos tão preocupados. A cara de pau, a audácia, fez o estômago de Camila revirar. Bruna sentou-se delicadamente na cadeira ao lado de Gustavo. A mão dela nunca saiu da manga dele. Cada palavra era uma atuação, cada olhar angular, como se as câmeras pudessem estar escondidas nas paredes. "Todos nós precisamos ficar unidos", disse Bruna suavemente, apertando a mão de Gustavo. "A imprensa adora um escândalo, mas se mostrarmos força, se ficarmos juntos, eles seguirão em frente, unidos, juntos." Camila queria gritar. Ela era a esposa.
Ela tinha carregado seu filho. No entanto, ali estava ela, tratada como a intrusa em sua própria vida, enquanto a amante ousava falar de unidade. A humilhação ardeu mais profundamente do que a água salgada poderia. Mais tarde, naquela noite, enquanto levavam Camila em uma cadeira de rodas para fora do hospital para alguns exames, os sussurros a seguiram. As enfermeiras olhavam para seus telefones. Seus olhos se moviam para a barriga dela e depois de volta para o rosto pálido. Algumas a lamentavam. Outras a julgavam. Uma voz baixa murmurou: "Aquela é ela, a esposa que ele salvou." O título se agarrou a ela como uma cicatriz. Derrota. De volta à casa dos Guimarães, o pesadelo piorou. Jornalistas acamparam do lado de fora dos portões. Flashes explodiam cada vez que uma cortina se movia. As manchetes se multiplicavam. Espalharam-se rumores de que Gustavo se divorciaria de Camila, que Bruna já estava se mudando para a cobertura. Os editoriais especulavam se uma mulher tão fraca poderia um dia ficar ao lado de um homem como Gustavo. Gustavo, furioso com a imprensa negativa, culpou Camila. Se você não tivesse tropeçado, nada disso teria acontecido. Ele esbravejou uma noite, com a gravata afrouxada, seus olhos injetados de sangue pelo uísque. Você tem alguma ideia de como isso é embaraçoso para mim? Você sabe quantos telefonemas eu tive que atender de acionistas? Camila olhou para ele, entorpecida. Nosso bebê se foi. Ele congelou por meio segundo, então desviou o olhar. Você vai superar. As palavras despedaçaram algo dentro dela. Na manhã seguinte, a humilhação foi completa. Na capa de uma revista importante, salpicada em cada banca de jornal da cidade, estava a imagem de Gustavo e Bruna saindo de um jantar de caridade. Ela a guiava para uma limusine, sua mão nas costas dela, seu sorriso largo. A manchete dizia: "O amor triunfa sobre a tragédia. Gustavo Guimarães e Bruna Albuquerque, o novo casal de poder da cidade." Camila parou na banca de jornal da esquina. O vento frio mordia suas bochechas enquanto ela olhava para a traição brilhante. Estranhos passavam. Seus olhos se moviam da revista para o rosto dela. Alguns a reconheceram. Poucos balançaram a cabeça com pena. Um sussurrou alto demais: "Aquela é ela, a que ele deixou na água." Ela se sentiu completamente despida, sua dignidade leiloada para o maior lance. Naquela noite, sozinha na casa que parecia menos um lar e mais uma jaula dourada, Camila desabou no chão do quarto do bebê. As paredes estavam pintadas de lavanda suave, pequenas estrelas pintadas com stencil por todo o teto. O berço estava vazio, zombando dela. Ela pressionou a testa contra as grades de madeira. Seu corpo tremia. Sua humilhação era completa. Ela tinha perdido seu filho. Ela tinha perdido seu marido. E agora, aos olhos do mundo, ela tinha perdido seu lugar como sua esposa. Mas no silêncio daquele quarto, algo mudou. A humilhação que a havia quebrado começou a se endurecer em uma resolução. Ela sussurrou para o vazio, para a criança que ela nunca seguraria em seus braços: "Eles pensam que eu sou fraca. Eles pensam que eu estou acabada. Mas eles não me conhecem. Eles não sabem no que eu vou me tornar." Em algum lugar da cidade, Marcelo Oliveira estava sentado em seu escritório, assistindo ao escândalo se desenrolar em suas telas. Sua mandíbula se tensionou. Seu punho se fechou. Ele se lembrou da garota com música na alma, a mulher que agora jazia quebrada no chão de um quarto de bebê. E ele jurou a si mesmo que este não seria o final dela. Para Gustavo e Bruna, a humilhação era apenas uma manchete. Para Camila, era o fogo que forjaria seu renascimento. E quando ela se levantasse, o mundo que zombou dela tremeria. Teoria 5. Como você acha que o incidente do iate impactará a vida de Gustavo a longo prazo? Teoria 6.
Você acha que a recuperação de Camila se concentrará na vingança ou na paz pessoal? Compartilhe sua opinião na seção de comentários. A ascensão da rainha esquecida. A velha Camila Vieira se afogou na noite em que Gustavo Guimarães saltou na água por outra mulher. A esposa frágil, a mãe de luto, a figura invisível no império de seu marido. Ela havia ido embora. O que se levantou dessas cinzas foi alguém diferente, alguém mais afiado, alguém que já não pedia amor, mas que exigia respeito. Começou em silêncio. Após a visita de Marcelo, os documentos que ele deixou ficaram na mesa da biblioteca como armas silenciosas. Cada página expunha a enganação de Gustavo, contas ocultas, transferências no exterior, contratos fraudulentos. Por 2 dias, Camila os encarou, o medo lutando contra a fúria. Mas quanto mais ela estudava a prova, mais sua dor se contorcia em um propósito. Se Gustavo pensava que ela seria apagada, ele estava enganado. Na 3ª manhã, ela abriu as cortinas da casa pela primeira vez em semanas. A luz do sol se derramou, ofuscante no início, mais quente, viva. Ela viu seu reflexo na janela, pálida, emaciada, com olhos vazios. Um fantasma. Ela não se reconheceu, e essa percepção a machucou mais profundamente do que qualquer manchete. Ela sussurrou para o silêncio. Não mais. O primeiro passo foi sua aparência. Por anos, Gustavo havia ditado como ela se vestia. Cores suaves, cortes conservadores. Vestidos que a faziam um ornamento de fundo. Camila dirigiu-se para a rua Oscar Freire, ignorando os paparazzi que se amontoavam ao redor de seu carro. Dentro de uma boutique de alta gama, ela encarou o espelho enquanto uma estilista a cobria com um vestido preto justo, com linhas afiadas que abraçavam seu corpo. Ela deixou o cabelo cair em ondas soltas em vez do coque apertado que Gustavo sempre exigia. Batom vermelho, ousado e sem remorso, manchou sua boca. Quando ela se olhou novamente, não viu a esposa esquecida. Viu uma mulher entrando em seu próprio holofote. O próximo passo foi recuperar sua voz. Marcelo arranjou uma reunião discreta em um de seus escritórios privados no centro de São Paulo. Dentro da torre de vidro, com vista para a cidade, Camila estendeu os documentos de Gustavo sobre a mesa. Marcelo observou como ela se movia com uma nova concentração, seus dedos traçando números, sua mente afiada. Ele pensa que eu não entendo de finanças, ela disse, sua voz firme. Ele sempre me disse para deixar os negócios para ele, mas agora eu vejo. Cada mentira, cada transferência. Os lábios de Marcelo se curvaram em um leve sorriso. Bem, porque o conhecimento é poder, Cami, e você tem o suficiente para destruí-lo. Ela levantou o queixo, uma faísca se acendendo em seus olhos. Então, vamos garantir que ele nunca o veja chegar. Mas a da transformação não era apenas uma estratégia. Era sobre recuperar a vida. Uma noite, Camila voltou ao seu piano. Por semanas, ele esteve em silêncio, um caixão para a música que a definia. Ela sentou-se no banco, suas mãos tremeram. Então ela pressionou uma única tecla. A nota ressoou, frágil, mas pura. Ela pressionou outra e outra. Logo a sala se encheu de uma melodia, assombrosa, quebrada, mas viva. Lágrimas corriam pelo seu rosto, mas não eram apenas de dor, eram de renascimento. Marcelo, ouvindo da porta, sentiu o peito se apertar. A garota que ele uma vez conheceu estava voltando, mas agora ela era diferente, mais forte, forjada pelo fogo. A notícia de sua mudança se espalhou silenciosamente. Quando os paparazzi a capturaram saindo de uma boutique naquele vestido preto afiado, as manchetes mudaram. De tragédia a triunfo, Camila Vieira surge com um novo e deslumbrante visual.
A esposa de Gustavo Guimarães está se preparando para um retorno? A simpatia pública que uma vez a pintou como lamentável agora começou a se transformar em admiração. A narrativa estava mudando e Gustavo não tinha controle sobre ela. Enquanto isso, Gustavo entrava em espiral. Suas ações continuaram a cair. Os investidores sussurravam dúvidas e Bruna, embora ainda ao lado dele, estava inquieta. Ela não esperava que Camila sobrevivesse, muito menos que ela se levantasse da humilhação com um poder que os ameaçava a ambos. Uma noite, Gustavo confrontou Camila em casa, invadindo a biblioteca, seus olhos em chamas. Bruna arrastando-se atrás com um hobby de seda. Que diabos você pensa que está fazendo? Ele esbravejou, batendo uma revista na mesa. Na capa estava Camila em seu novo vestido, caminhando de cabeça erguida, Marcelo discretamente ao seu lado. Você está me envergonhando. Está envergonhando esta família. Camila olhou calmamente de seus papéis. Que família, Gustavo? As palavras cortaram mais afiado do que facas. Bruna zombou, dando um passo à frente. Você acha que um vestido e um pouco de maquiagem te tornam poderosa? Você ainda é a mulher que ele deixou na água. Camila se levantou lentamente. Seu olhar se fixou no de Bruna, com um fogo inabalável. Sim, ele me deixou, e eu sobrevivi. Mas você sabe o que a sobrevivência faz, Bruna. Ela te faz destemida. E você? Ela deixou seus olhos percorrerem o corpo trêmulo de Bruna. Você não é nada sem ele. Pela primeira vez, Bruna vacilou. Seu sorriso quebrou. Gustavo bateu o punho na mesa. Não me teste, Camila, você vai perder. Mas Camila não se intimidou. Ela se aproximou. Sua voz baixa, mas letal. Eu já perdi tudo, Gustavo. Você não pode quebrar alguém que já foi quebrado. E isso me torna mais perigosa do que você jamais será. O silêncio pesou. A mandíbula de Gustavo se tensionou. Mas por baixo de sua fúria havia algo mais. Medo. Naquela noite, enquanto ele saía, com Bruna agarrada ao seu braço, Marcelo emergiu das sombras da biblioteca. Você não apenas o confrontou, ele disse suavemente. Você declarou guerra. Camila exalou, suas mãos trêmulas, mas seus olhos firmes. Bom, que venha, estou pronta. A transformação foi completa. Ela não era mais a esposa silenciosa de Gustavo Guimarães. Era Camila Vieira, renascida, implacável e preparada para reivindicar tudo o que lhe foi roubado. A cidade que uma vez a lamentou agora esperava seu próximo movimento. O império que tentou apagá-la agora tremia com seu retorno. E Gustavo Guimarães, o homem que pensou que a havia enterrado, logo perceberia a verdade. Ele não havia afogado Camila Vieira. Ele a havia despertado. Conclusão. Você acha que a vingança de Camila será tão satisfatória quanto o seu renascimento pessoal? O último ato de um rei caído, a noite da gala de caridade de inverno, chegou como uma tempestade envolta em brilho. O salão de baile do Hotel Gran Palácio em São Paulo brilhava sob lustres de cristal, cada centímetro escorrendo riqueza e vaidade. A elite da cidade lotava o salão, seus diamantes cintilando, suas conversas um coro de ambição. Era o tipo de evento para o qual Gustavo Guimarães vivia. Uma oportunidade para mostrar poder, para lembrar ao mundo que ele era intocável. Mas naquela noite, o palco que ele construiu se tornaria sua ruína. Gustavo entrou com Bruna Albuquerque agarrada ao seu braço, seu vestido carmesim ecoando a noite do iate. As câmeras os devoraram. Para a imprensa, eles ainda eram o casal escandaloso. O casal que ousava ostentar o amor nascido da traição. Gustavo prosperou nisso, sorrindo largamente, acenando como se tivesse conquistado as manchetes em vez de se afogar nelas. Bruna se inclinou,
sussurrando palavras doces elaboradas mais para a plateia do que para ele. No entanto, entre a multidão, os sussurros haviam mudado. "Você a viu?" murmurou uma mulher para seu acompanhante. "Ela está aqui esta noite." "Camila Vieira?" respondeu o homem com os olhos arregalados. "Sim, e ela parece diferente." O ar se tensionou com a antecipação. Cada convidado faminto por escândalo esticou o pescoço em direção à grande escadaria. E então ela apareceu. Camila desceu lentamente, cada passo deliberado. Seu vestido era uma cascata de seda preta, com fios de prata que brilhavam como a luz das estrelas. Seu cabelo emoldurava o rosto em ondas suaves, seus lábios pintados de um carmesim feroz. A mulher que uma vez eles lamentaram tinha ido embora. Em seu lugar, erguia-se uma visão de força, beleza e resolução inabalável. As câmeras dispararam descontroladamente. Ofegos se espalharam por todo o salão de baile. Gustavo congelou. Seu sorriso de superioridade vacilou. Sua mandíbula se tensionou. Pela primeira vez em meses, ele parecia perturbado. A mão de Bruna em seu braço endureceu. Camila chegou ao último degrau e parou, deixando o silêncio a envolver. Ela levantou o queixo, seus olhos vasculhando a multidão antes de pousarem diretamente em Gustavo. Um leve sorriso tocou seus lábios, não caloroso, não perdoador, mas afiado como uma lâmina. Marcelo Oliveira ficou ao lado dela. Vestido com um terno meia-noite que irradiava uma autoridade tranquila, ele ofereceu seu braço e Camila o pegou. Juntos, eles caminharam para a boca do lobo. Duas figuras que dominavam a sala, sem precisar falar. Os sussurros ficaram mais altos. "Ela está com Marcelo Oliveira? O bilionário?" "Oh, isso é guerra." Gustavo cerrou os punhos. Seu império já estava rachando, seus investidores questionando seu julgamento. Agora ver sua esposa. Não, sua ex-esposa em tudo menos no papel, de pé radiante ao lado de seu maior rival de negócios, era uma humilhação que ele não havia calculado. A noite se desenrolou com um excesso brilhante. O vinho corria, os violinos tocavam, os discursos eram monótonos. Mas a tensão aumentava a cada minuto que passava. Todos esperavam a colisão, que sabiam ser inevitável. Chegou quando o anfitrião chamou Gustavo ao palco. Ele se levantou com confiança, arrastando Bruna com ele, e ajustou o microfone. "Senhoras e senhores", sua voz polida começou. "Esta noite é sobre generosidade, sobre construir futuros." Que engraçado! Que engraçado! A voz de Camila correu clara por todo o salão, cortando os aplausos. "Você fala sobre construir futuros quando destruiu o meu." A sala parou. As câmeras giraram. Os flashes explodiram. Gustavo congelou. Seu aperto no pódio se endureceu. Camila sibilou entre dentes cerrados. "Sente-se." Mas ela não o fez. Ela deu um passo à frente. Marcelo ao lado dela, e subiu ao palco. A multidão se separou como o mar vermelho, os olhos arregalados, sedentos de sangue. Camila se dirigiu à plateia. Sua postura real, sua voz inabalável. "Há meses, este homem me deixou para me afogar enquanto salvava outra mulher. Ele me deixou perder meu filho. Ele me humilhou diante do mundo. E enquanto todos vocês debatiam se foi instinto ou traição, ele estava transferindo milhões para contas no exterior, escondendo ativos, preparando-se para me descartar completamente." Ofegos se espalharam. Os jornalistas rabiscavam furiosamente. Os microfones se amontoavam. Marcelo deu um passo à frente, sua voz tranquila, mas letal. "Tenho documentos que provam isso. Empresas fantasmas em nome de Bruna Albuquerque. Contratos fraudulentos. Desfalque mascarado como filantropia. O império de Gustavo Guimarães não é construído sobre visão. É construído sobre engano." O salão de baile explodiu.
As vozes colidiram. Os flashes acenderam. Os convidados se amontoaram para pegar cada palavra. O rosto de Gustavo ficou sem cor. É uma mentira. Ele rugiu, batendo o punho no pódio. Ela é amarga. Ela está... Não se atreva. Camila o interrompeu bruscamente, sua voz cortando através de sua fúria. Não se atreva a me chamar de amarga por dizer a verdade. Você me deixou no oceano, Gustavo. Você abandonou nosso filho. Você pode negar seus crimes, mas não pode apagar o que o mundo viu. Bruna tentou dar um passo à frente, sua voz tremendo. Isso é ridículo. Ela só está... Camila se virou, seu olhar apregando como uma adaga. Você acha que segurar o braço dele te torna poderosa? Você não é nada mais do que uma peça de xadrez. Ele vai te descartar no momento em que você deixar de ser útil, assim como ele tentou me descartar. As palavras atingiram mais forte do que qualquer tapa. O rosto de Bruna desmoronou, sua máscara de superioridade rachando sob o peso da verdade. Gustavo se lançou para Camila, a raiva fervendo, mas Marcelo se moveu instantaneamente, interceptando-o com uma mão firme em seu peito. Os dois homens se olharam nos olhos, o silêncio espesso com o desafio não dito. Gustavo vacilou, não porque temesse a força de Marcelo, mas porque pela primeira vez ele viu que a sala não estava com ele. A multidão estava com ela. Os flashes o cegaram. Os jornalistas gritavam perguntas. Os convidados murmuravam condenação. Anos de uma reputação cuidadosamente elaborada desmoronaram em minutos. O rei havia sido destronado, não em particular, mas sob lustres de cristal e câmaras. Camila não se regozijou, não precisava. Ela simplesmente olhou para Gustavo uma última vez, seus olhos tranquilos, sua voz suave, mas devastadora. Você pensou que me enterrou, mas tudo o que você fez foi me libertar. Ela desceu do palco, a mão de Marcelo firme em suas costas. O salão de baile explodiu em caos atrás deles. Os jornalistas se amontoaram ao redor de Gustavo. Bruna soluçando, os investidores saindo furiosos. Mas Camila caminhou para a frente, imperturbável, de cabeça erguida. Sua vingança não foi um grito, não foi uma briga. Foi a verdade revelada no único lugar que Gustavo mais valorizava, a percepção pública. E naquele mundo, ele estava acabado. A mulher que ele deixou no oceano havia se levantado, e naquela noite ela o afogou em seu lugar. Epílogo: o triunfo da verdade. As consequências da gala de caridade de inverno se espalharam pela cidade como um terremoto. Da noite para o dia, o império de Gustavo Guimarães desmoronou. Os investidores se retiraram. As diretorias renunciaram. As manchetes passaram da admiração para a condenação. Guimarães é exposto. Amante, fraude e traição. De magnata a monstro. A queda pública de Gustavo Guimarães. O vídeo do confronto se tornou viral. Milhões de pessoas viram como Camila Vieira, uma vez descartada como frágil, se mantinha ereta diante das câmeras, sua voz firme, sua verdade inegável. Nas salas de estar e escritórios de todo o Brasil, as pessoas a aclamavam. Mães que haviam sido abandonadas, esposas que haviam sido traídas, filhas que haviam sido silenciadas, se viam nela. As tentativas de Gustavo de se defender só pioraram o dano. Cada negação era recebida com outro documento vazado, outra peça de evidência. Seus advogados se apressaram, mas as paredes se fecharam rapidamente. Investigadores federais iniciaram inquéritos. Os rumores de acusações se tornaram mais fortes. Bruna Albuquerque, uma vez satisfeita em seu foco roubado, se viu em ostracismo. Amigos pararam de atender suas ligações. Patrocinadores retiraram os convites. Ela havia sido o troféu de Gustavo, e quando sua coroa se quebrou, seu status também se quebrou.
Os paparazzi a capturaram saindo de sua cobertura aos gritos, com um rímel escorrido, gritando. A mulher que zombou de Camila se tornou uma nota de rodapé na ruína de Gustavo. Enquanto isso, Camila caminhava pela cidade de cabeça erguida. Por meses, ela havia se escondido atrás das cortinas, encolhendo-se com os sussurros. Agora, as pessoas a paravam na rua não com pena, mas com respeito. Alguns a abraçavam, outros sussurravam. Obrigada. Ela percebeu que havia se tornado algo mais do que uma vítima. Era um símbolo, mas a vitória não era apenas sobre destruir Gustavo. Era sobre recuperar a si mesma. Nas semanas seguintes à gala, Marcelo Oliveira permaneceu ao lado dela, não como seu salvador, mas como seu aliado. Juntos, eles se encontraram com advogados, garantindo sua parte legítima dos ativos de Gustavo. Com a orientação de Marcelo, ela fundou a Fundação Vieira, uma organização dedicada a apoiar mulheres abandonadas ou silenciadas. Mulheres que precisavam de vozes tão ferozes quanto a dela. A primeira coletiva de imprensa da Fundação foi realizada em uma sala modesta, não em um salão de baile brilhante. Camila ficou no pódio, seu vestido preto substituído por um simples tailleur azul marinho, suas mãos firmes sobre a madeira. Os flashes acenderam, os microfones se amontoaram, mas sua voz ressoou clara. Esta não é apenas a minha história, ela disse. Ela pertence a cada mulher que foi abandonada, descartada, esquecida. Eu perdi um filho, perdi um casamento, mas não perdi a mim mesma. E esta noite eu digo a cada mulher que me assiste: você não tem que se afogar. Você pode se levantar. O aplauso foi ensurdecedor. Naquela noite, sentada sozinha em seu apartamento com vista para a cidade, Camila finalmente se permitiu respirar. Por muito tempo, ela se definiu pela dor e pela traição. Agora ela sentia algo desconhecido, mas bem-vindo: paz. No entanto, restava um último capítulo a ser fechado. Semanas depois, ela recebeu um telefonema de seu advogado. Gustavo havia concordado com uma reunião. Ele queria vê-la. Contra seu bom senso, ela aceitou. Não para a reconciliação, não havia, mas para o encerramento. A reunião ocorreu em um escritório de advocacia estéril, o horizonte da cidade aparecendo atrás das janelas altas. Gustavo sentou-se do outro lado da mesa. Sua presença, uma vez imponente, havia diminuído. Seu cabelo estava bagunçado, seu terno amassado, seus olhos injetados de sangue. Pela primeira vez em anos, ele parecia pequeno. Camila, ele começou, sua voz quebrada. Eu cometi um erro. Ela quase riu. Um erro? Não. Afogar sua esposa, apagá-la, roubá-la. Isso não foi um erro. Foi uma escolha. Você não cometeu um erro, Gustavo. Ela disse calmamente. Você cometeu centenas e os escolheu um após o outro. Ele estremeceu, mas continuou. Eu perdi tudo. A empresa, o dinheiro, Bruna. Tudo se foi. Mas você... Seus olhos piscaram, desesperados. Você ainda poderia voltar. Poderíamos começar de novo. Camila se inclinou para a frente, seu olhar penetrante. Começar de novo? Você me deixou no oceano. Você deixou nosso filho morrer. E então você desfilou com outra mulher através da minha dor. Você acha que o perdão apaga isso? Gustavo engoliu em seco. Eu me arrependo todos os dias. Bom, ela respondeu simplesmente. Viva com esse arrependimento porque eu não me arrependo de ter saído. Ela se levantou, deslizando os papéis do divórcio pela mesa. Esta é a última vez que falamos. Adeus, Gustavo. Ao sair, ela se sentiu mais leve do que em anos. Atrás dela, Gustavo desmoronou, afogando-se agora
não em água, mas nas consequências de suas próprias escolhas. Fora do prédio, Marcelo a estava esperando. Ele não perguntou o que havia sido dito. Ele não precisava. Ele simplesmente ofereceu seu braço e ela o pegou. As semanas se tornaram meses. A Fundação Vieira floresceu, ajudando inúmeras mulheres a encontrar suas vozes novamente. Camila encheu seu apartamento com música mais uma vez, seu piano ressoando com força em vez de dor. Ela ainda chorava por seu filho, mas não carregava mais a dor sozinha. Uma noite, Marcelo a convidou para um terraço com vista para a cidade. O horizonte brilhava, o ar fresco com a primavera. Ele lhe entregou uma taça de vinho, seus olhos firmes, seu sorriso suave. Você construiu algo incrível, ele disse. Não apenas a fundação. Você mesma. Ela olhou para ele, seu coração firme pela primeira vez em muito tempo. Eu não poderia ter feito isso sem você. Ele balançou a cabeça. Você sempre teve isso em você, Cami. Eu só te lembrei. O silêncio se espalhou entre eles, quente e não dito. Então, suavemente, ela sussurrou. Talvez seja a hora de eu parar de sobreviver e começar a viver. Marcelo estendeu a mão para a dela. Então vamos viver. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sorrir. Não para as câmeras, não para a sobrevivência, mas para si mesma. As luzes da cidade brilhavam abaixo, mas já não se sentiam como prisões de riqueza e escândalo. Sentiam-se como estrelas, guiando-a para um futuro que ela havia reivindicado com sua própria força. Gustavo Guimarães se desvaneceu em manchetes de desgraça. Bruna Albuquerque desapareceu na escuridão, mas Camila Vieira se ergueu mais alto do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. A mulher que foi deixada para se afogar não apenas sobreviveu. Ela reconstruiu, ela reivindicou, ela se levantou, e sua história se encerrou não com perda, mas com triunfo. Porque às vezes a maior vingança não é a destruição, mas a cura. E Camila Vieira havia feito as duas. É assim que a história termina, meus queridos amigos. E se você ainda está aqui comigo, significa que algo na jornada de Camila tocou seu coração de uma maneira que as palavras mal podem explicar. Talvez tenha sido a dor da traição. Talvez tenha sido a força que ela encontrou em meio ao desespero. O filósofo estoico Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e você encontrará a força. É exatamente isso que esta história nos lembra. A cura não vem daqueles que nos machucam. Ela vem da coragem que escolhemos construir dentro de nós mesmos. Não importa o quão fundo você tenha caído, você pode se levantar novamente. E se esta história te deu até mesmo uma pequena faísca de esperança ou reflexão, por favor, clique nesse botão de gostei. Compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar. E não se esqueça de se inscrever para que possamos continuar a caminhar juntos por estas poderosas histórias.